aqui. 1 minuto e meio. CrossFit, meu Deus. Quantas vezes por semana? 2 Só, depois corre mais um, bastante. Não, a gente fazer umas 4 vezes na semana alguma coisa, né? Mas não consigo mais do que isso, assim, pela rotina. Mas quando dá, eu faço. Rotina acaba com a gente, né? Mas eu preciso, assim, sempre 4 vezes eu tento, né? Tem que ser fiel às 4 vezes. Se der mais, ótimo, mas... Eu, assim que eu fiz a cirurgia, eu fazia atividade todo dia. Eu estava ficando muito cansado, passei a fazer 6 dias. Hoje eu faço 5 dias e eu estou satisfeito. Tá ótimo. Muito bom. Você ficou feliz de ter feito essa? Muito. Eu tinha medo de uma cirurgia de coração. Mas poucas pessoas conseguem mudar realmente, virar a chave, né? Mas a atividade física me ajuda muito. Por quê? Porque eu entendi que a obesidade é consequência do meu problema, não a causa, evidentemente. No meu caso, é ansiedade, então eu procuro combater, não que eu consiga. Mas é uma válvula de escape. Exatamente, então a atividade física me ajuda muito. Mudou, né? E o fato de eu entender isso também, que é o primeiro passo, consciência, né? Muito me ajuda bastante. Olá, bom dia! 8h11, você está na Jovem Pan Araçatuba. Hoje, dia 4 de abril, terça-feira, Dia Nacional do Parkinsoniano, Dia Internacional de Alerta às Minas Terrestres e Dia Mundial dos Animais de Rua. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9h. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também lá pela minha página no Facebook. Acesse Jornalista Marcelo Teixeira. Agora são 8h12, vamos aos destaques de hoje. Clientes de Araçatuba denunciam golpe milionário de banco digital. Prefeitura de Birigui alerta para a suposta parceria que na verdade não existe com uma empresa de capacitação profissional. A Gol Linhas Aéreas voltará a operar no aeroporto de Araçatuba com o Boeing 737. Terça-feira é dia da coluna Traduzindo o Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Unidades de saúde da região têm aumento expressivo no atendimento de doenças respiratórias. Santa Casa de Araçatuba teve aumento de atendimentos em 2022 e déficit acumulado nas contas do hospital foi superior a 25 milhões de reais. E o consumo de carne bovina no Brasil atinge o menor nível em 18 anos. A minha entrevistada de hoje é a psicóloga Marcela Coeck. Ela vem abordar o comportamento de jovens com tendências agressivas, como o do aluno, que ameaçou cometer um massacre em uma escola pública de Araçatuba. Se você quiser enviar comentários, perguntas ou apenas fazer uma saudação, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 981061043. 18 981061043. 8h13, frase do dia. Olha lá. Uma mentira pode salvar o seu presente, mas condena o seu futuro. Frase atribuída a Buda. Uma mentira pode salvar o seu presente, mas condena o seu futuro. Hashtag fica a dica. 8h14. Previsão do tempo, de acordo com o site Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 19 graus.
O dia amanheceu ensolarado, mas as nuvens devem aumentar pela manhã, há possibilidade de pancada de chuva à tarde e o tempo volta a ficar aberto à noite. 8h14. Vamos às notícias então. Caso de polícia. Dezenas de clientes de um banco digital aberto em Araçatuba, o MR7 Bank, procuraram a Polícia Civil para apresentar queixas de um suposto golpe praticado na cidade e na região por esta instituição financeira. A ação pode ter chegado a 30 milhões de reais. Vários clientes já entraram na justiça para tentar reaver o dinheiro e aguardam uma definição do conflito. Os clientes lesados também criaram um grupo no WhatsApp para se comunicar com relação às perdas financeiras e trocar informações sobre o caso. A Polícia Civil deve instaurar inquéritos para apurar. Nós olhamos lá, eu particularmente, olhei o LinkedIn, a company page do banco, e ela está ativa. É a MR7 Bank, o conforto que você merece, a velocidade que você precisa. O slogan é bom. E, de acordo aqui com o apurado, o banco digital MR7 Bank está registrado em Araçatuba, lá no Jardim, Nova York. Portanto, você, se fez aplicações no MR7 Bank e está com problemas, procure a polícia porque vai dar pano para manga. 8h16. Olha, não tem parceria. A Prefeitura de Birigui enviou uma nota à imprensa e também publicou nas suas redes sociais que não mantém nenhuma parceria com a entidade Brasil Capacita. A administração municipal tomou essa atitude porque essa informação estaria sendo divulgada na página da empresa nas redes sociais. Por meio da página Programa Brasil Capacita, está sendo divulgado um formulário online para a realização de cadastro para cursos em diferentes áreas. E isso estaria sendo feito usando o brasão da Prefeitura de Birigui. Ocorre que, segundo a administração municipal, não se trata de nenhuma ação oficial em parceria com a Prefeitura. Portanto, a recomendação para que o morador de Birigui fique atento ao ter acesso a esse tipo de informação e saiba que essa parceria simplesmente não existe. É isso. 8h17. Olha, vai voltar. A Gol Linhas Aéreas anunciou que voltará a operar em Araçatuba com os Boeing 737. As aeronaves têm capacidade para até 186 passageiros. Os voos terão como ponto de origem e chegada São Paulo, lá no aeroporto de Congonhas. A previsão para a retomada em Araçatuba é o mês de julho. Na capital paulista, os clientes terão à disposição conexões para diversos outros destinos, como Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Vitória e Goiânia, entre outros. A companhia informa que a mudança faz parte de ajuste na malha aérea em andamento, que afetará temporariamente outras bases regionais. É isso. Então, Boeing 747 voltando a pousar e decolar no aeroporto Dario Guarita de Araçatuba, com destino ao aeroporto de Congonhas. Facilita a vida, né? Tem a Azul, ela leva você até o aeroporto Viracopos, em Campinas. A Gol leva atualmente, porém, com voos da Voepaz até Congonhas e passará a voltar com os Boeing 737 em julho. É isso. Sempre bom, né? Tem opção. 8h18. Vamos à entrevista do dia? Quero agradecer desde já a audiência de sempre de Magali Ferreira Pinto, que está lá na nossa live. Bom dia, Magali. Tudo bem com você? A Magali já está vendo a Marcela Coeque, psicóloga, que está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba. Veio falar comigo sobre o comportamento de jovens com tendências agressivas, como aquele aluno que na semana passada ameaçou
cometer um massacre em uma escola pública estadual de Araçatuba. Marcela, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem conosco? Fica bem pertinho do microfone, eu puxo o pedestal dele pertinho de você, por favor. Isso. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Tudo bem? E você? Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço aí a sua disponibilidade. Você que também é professora, então tem bastante... É professora aí, psicóloga, né? Tem consultório? Tenho consultório em Então, Birigui e aqui em bastante... Araçatuba. olha aí. Fora isso da aula, então muito obrigado você por me atender. Deixa eu começar te perguntando então, Marcela, existe relação entre saúde mental desses jovens e massacre, aliás, a saúde mental de jovens de uma forma geral e os massacres que a gente vem percebendo aí em notícias nas escolas? Sim, Marcelo, na verdade, né, isso que vem acontecendo é consequência dessa falta de saúde mental, né? Uhum. Na verdade, eu falo que as pessoas, de uma forma geral, estão muito doentes, né, mentalmente, né? A saúde está... De uma forma geral. De uma forma geral, né? E isso implica no crianças, adolescentes, nós, adultos. Por que, né, que você diz de forma geral e por que ocorre isso? E o que tá com problema de saúde mental? Vamos tentar destrinchar um pouco isso. Legal, bacana. Então, na verdade, né, o quanto isso vem se agravando, né, eu vejo, até pelo consultório, né, eu tenho um parâmetro dessa demanda, né, que vem vindo cada vez mais, né, de problemas, de questões aí tanto de ordem mais aparentemente simples, né, ansiedade, depressão, né, até coisas mais intensas, mais graves, né, relacionado à saúde mental das pessoas. O quanto isso está se tornando cada vez mais, atingindo mais as pessoas, né, porque a vida que a gente vem, a forma como a gente vem vivendo, né, hoje, tá adoecendo as pessoas, né. Você fala em função de correria, de cobrança, de meta, da forma de vida moderna. Exato. Essa vida moderna, né, que a gente está vivendo, por que ela atinge os jovens? Vamos, né, voltar aí para os jovens. Porque, assim, a minha geração de pais, né, tá vivendo uma vida tão corrida, tão atribulada, comprometendo a saúde mental deles e, consequentemente, atingindo a educação dessas crianças, desses jovens, né? Então, isso acaba tendo como consequência, né, uma série de dobramentos, e eu vejo essa questão do massacre como consequência, né, desse cenário atual aí, né. Mas me diga uma coisa, olha, no caso dos jovens apreendidos em Araçatuba, por planejar o massacre no Nilce Maia, eles têm entre 14 e 15 anos, salvo exceção, uma criança de 11, inclusive. O que leva, assim, é possível a gente identificar o que leva adolescentes a arquitetar um ato como esse? A pressão, tudo bem, mas tem algo... Tudo bem, não. Desculpa, não é isso que eu quis dizer, que está tudo certo se houver pressão. Mas existe uma pressão que está posta de forma generalizada, como você disse, mas existe algo mais? Violência em casa, bullying na escola, tudo isso somado. Há uma explicação, enfim, genérica ou ao menos razoável para esse tipo de ato, de pensamento? Bacana. Então, lógico que a gente precisaria entender esses jovens, né, a história desses jovens, dessa criança, mas de uma forma geral, né, quando você me coloca essa questão, existe sim, consequência de problemas, né, que estão acontecendo na vida desses jovens, né? Então, assim, vamos pensar numa questão não só na escola. Na verdade, a escola é um espaço onde há manifestação de algo que está muito ruim, né? Um lugar onde esse jovem, essa criança está se expressando, né? Porque ela está vivenciando, né? É soma de muitos sentimentos ruins,
de raiva, de baixa tolerância à frustração, por exemplo. Baixa autoestima, pode ser? Baixa autoestima, sentimento de rejeição, né? Se isso assim, né? Como hipótese, esses jovens, né? Estão numa situação totalmente de se sentir rejeitados, excluídos, né? Então, o que leva, né, a ter esse tipo de comportamento, né, de ideias, está relacionado a essa história de vida, né? Essa história de vida que tá faltando cuidado, né? Tá faltando um olhar, né? Para esses jovens. Quando você diz isso, está faltando um olhar, é possível identificar, você acredita que seja possível identificar previamente a intenção de um jovem como esse? Na verdade, não é do nada que acontece isso, né? Ele não já, é de uma hora para outra, da noite para o dia. Não é. Tá tudo ótimo, tá tudo bem, de repente, né? Não. Na verdade, o que acontece é que as pessoas... É um processo, isso é um processo que Entendi. vem sendo construído, e muitas vezes ninguém está olhando para esse jovem, não está percebendo, não está identificando. Mas alguns comportamentos que chamam a atenção, às vezes você pensa assim, é o jovem agressivo, é o jovem que briga na escola. Às vezes não. Às vezes é aquele jovem quietinho, introspectivo, que fica ali na dele, né? Que nem chama atenção e, na verdade, ele tá com um monte de sentimentos ali acumulados dentro dele e, de repente, entre aspas, né? Porque não é de repente, ele comete um ato que é inesperado, né? Porque ele tá manifestando, ele tá se expressando, né, de alguma forma. Então, não existe uma regra, né? Pode ser o agressivo, que briga, que xinga, que ameaça, sim, mas pode ser aquele que está totalmente, né, quietinho, introspectivo, calado, que é um sinal também para a gente falar, alguma coisa tá estranha, alguma coisa tá errada, né? Esse excesso de... Eu falo que o que expressa ainda dá a oportunidade da gente intervir, fazer alguma coisa, né? Ele tá pedindo... Mas aquele que é quietinho... É mais problema, porque assim, de repente, passa muito mais desapercebido pelas pessoas. Essa era uma questão que eu coloquei aqui para te fazer. Se existem sinais perceptíveis para, no caso aí de professores e colegas de turma, e aí referindo-se especificamente ao aluno que planejou massacre em escola, consigam se atentar para isso. Ou seja, você está dizendo que nem sempre. Não há sinais... não é regra, né? Não há sempre sinais absolutamente claros. É bom a gente lembrar que, no caso deste jovem, assim como no daquele que na semana passada matou uma professora em São Paulo, tinha símbolo nazista nas redes sociais, usava arma, fez ameaça, que muita gente levou como brincadeira ou não acreditou que pudesse ser concretizado, estava lá muito claro e explícito. Mas existe a possibilidade de justamente ocorrer o contrário, a pessoa não fazer absolutamente nada, ficar reclusa e planejar isso quietinho. Exato. E assim, esse que ainda está se manifestando, por isso que não dá pra gente ignorar isso, né? Achar que não é nada, que é, né? É um comportamento de chamar atenção, pode ter essa função, mas se ele tá precisando fazer isso para chamar atenção, é que ele tá precisando dessa atenção. Sim. Né? Ele tá pedindo ajuda, de alguma forma. Ele está manifestando que ele precisa ser visto ali, que ele precisa chamar atenção, tirar foto com uma arma na mão, né? Ele tá se manifestando. Então, assim, não dá para falar assim, não é nada, é brincadeira, né? É um comportamento para a gente se atentar e olhar com cuidado em relação a isso. O que não fala nada, o que é mais introspectivo, aí já é mais difícil pra gente, né? Por isso que a gente tem que estar atento a essa pessoa que não se expressa.
é um comportamento para a gente cuidar, né? Um filho em casa, muito quieto, muito fechado, trancado no quarto o tempo todo. O que está acontecendo? É da fase, né? A gente às vezes tende a achar assim, é da fase dele. Mas alguma coisa, né? O que está acontecendo? Será que está acontecendo alguma coisa? É preciso, no final das contas, dar atenção ao outro, né? Prestar atenção. Eu vou até ser redundante, porque atenção já quer dizer isso, mas é preciso fazer isso de forma ativa e não apenas... É a mesma coisa diferença entre enxergar e ver. Enxergar ver é passivo, enxergar é ativo. Ouvir e escutar. Um é passivo, é o que você ouve, mas escutar é uma ação. Você tem a intenção de compreender, de entender. Então é preciso que isso seja feito de forma ativa. Você tem que reparar de verdade nas ações, nos comportamentos dessa criança, desse adolescente. Exato, e a gente só consegue isso, né, indo um pouquinho além, quando a gente tem uma relação afetiva, de proximidade. A gente consegue esse canal de comunicação, principalmente com os jovens, quando a gente tem uma relação de proximidade, de afetividade. Então, assim, pensando em educadores de uma forma geral, pais, professores, né, os colegas que estão ali compartilhando, né, tal, é ter essa relação próxima, né, onde possa ter abertura, para eu poder me expressar, para eu poder falar, né, porque esses jovens estão usando canal de chat, assim, para falar coisas que eles querem, que eles estão sentindo, que eles estão com raiva, e às vezes, como eles não têm referência de outra pessoa, eles acabam se influenciando, né, por alguém que fala para eles fazerem alguma coisa que pode ser vista como algo legal, como algo bacana. Bem, agora são 8h31, eu vou pedir para que a Marcela continue aqui. A gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco temos mais notícia relevante e a segunda e última parte desta entrevista interessante com a psicóloga Marcela Kueck. Fique aí um instante só, que em 2 minutos a gente volta. A primeira parte foi bem legal. Quer dizer, legal. Buscar informação, né? Mas eu fiquei assustado quando eu ouvi essa notícia. Mas, na verdade, assim, eu recebi a informação juntamente com o restante da imprensa e eu procurei um amigo meu que é policial. E aí, sabendo onde ele atua, a gente conversou e ele fez parte da equipe que fez as buscas e apreensões. Ele disse que é assustador. E aí é impactante, né? Porque você vê uma criança de 11 anos com arma. Isso é consequência, né, de... Não tem... É assustador mesmo, e eu acho que isso tá muito... Não é porque é só uma classe social baixa, eu não acho isso. Eu acho que o buraco é bem baixo, assim, sabe? Eu acho que tá muito perto de começar a acontecer esse tipo de tragédia. O que a gente está falando está indo lá, só estou te alertando, não é para você não falar, só para você saber que está indo para o ar no Facebook, entendi. A coisa pode tomar uma proporção maior se a gente não tomar cuidado, né? Marcelo, só vou te pedir para você puxar mais um pouquinho o microfone para perto de você, tá? Isso. Quanto mais pertinho você, porque você fala calmamente, baixo, e aí eu tenho que dar um ganho aqui, que eu fico bem pertinho dele. Mas eu fico com essa impressão também. Para muitas notícias que eu tenho visto, eu me pergunto se isso sempre ocorreu e não era noticiado, ou se realmente as coisas estão aumentando e se intensificando. Neste caso, eu acho que elas estão aumentando e se intensificando. Eu também acho. Que não é tipo, violência contra a mulher. Eu acho que ela sempre existiu e agora estamos noticiando. Sim. Entendeu? Eu até acho que era pior. Sim. Agora, nesse caso dos agora, jovens, eu acho que realmente não acontecia e agora esse cenário vem
eu vejo assim. Estou voltando aqui. Oito horas 34 minutos, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acessar pelo 104.3 do seu rádio FM, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1, basta que você selecione no menu Nossas Rádios e clique em Jovem Pan Araçatuba 104.3, e eu também estou fazendo uma live lá pela minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Na volta do segundo bloco, você sabe, e eu agradeço aos ouvintes pela audiência e muitos deles pela interação. Quero hoje citar alguns psicólogos aproveitando a presença de Marcela Coeque aqui no estúdio da Jovem Pan. Então, o meu muito obrigado pela audiência vai para os psicólogos Rui Matheus Joaquim, a Joyce Cosa, sua colega lá na UNEP, não é? Uhum. Muito bem. O professor de matemática e aluno de psicologia Oswaldo Gebra Júnior e também o jornalista Jean Oliveira, aluno de Marcela Coeque, a minha amiga Camila Procópio Neves, a Rafaela Vieira Bocchio e a Daniele Grisoli, as duas que são psicólogas e atuam lá no Hospital Neurológico Ritinha Prates. Quero também saudar hoje aqui Francisco Brandão, o Chico Brandão, Manuel Afonso, o Alexandre Ferreira, o Miguel Moraes, o Vilobaldo Pérez, o Fábio Almeida e a Lilica Teles de Menezes, o Aldo Lupo, o Beto Friuli, o Silvio Rocha, Eduardo Ferreira, o Dudu, o Gil e o André Ramos Rodrigues, o Marcelo e o Álvaro Aguiar, o Carlos Mestriné e Sérgio Pauliello. Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos vocês. 8 horas 36 minutos. Coluna semanal. Agora, no Jornal da Manhã Araçatuba, é hora de Traduzindo o Economês, com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Hoje, o Marco é economista, especialista em pesquisas de economia local e regional, além de professor da FACFEA. Hoje o Marco Aurélio comenta o novo arcabouço fiscal proposto pelo governo federal. Vamos ouvir, eu estou com uma dificuldade técnica aqui, ai meu Deus, mas eu ainda acho, sim, achando aqui o arquivo, porque o Marco Aurélio ele me manda o arquivo gravado no dia anterior, e aí existe um caminhozinho para a gente colocar na pasta, colocar à disposição, enfim. Vamos lá, cadê você? Traduzindo o Economês, com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Na última quinta-feira, dia 30 de março, o Ministério da Fazenda divulgou um novo arcabouço fiscal do país. Esse arcabouço fiscal é um conjunto de regras para controlar as contas públicas do governo em um contexto em que o governo tem déficit público, ou seja, ele gasta mais que arrecada, e esse déficit alimenta o crescimento da dívida pública do país e traz vários efeitos negativos, vários problemas em relação às expectativas de crescimento do país. Esse plano, ele substitui o teto dos gastos que foi criado em 2017 durante a gestão do Michel Temer. Marcelo, o arcabouço fiscal trouxe algo interessante, porém também trouxe um problema que logo foi percebido pelo mercado. Vamos dizer que a parte positiva é que o arcabouço limita o crescimento das despesas a 70% da variação da receita. Ou seja, se a receita do governo, a arrecadação subir R$10, as despesas podem subir até R$7, o que é interessante, que permite realmente o controle das contas públicas. O problema é que veio uma regra secundária no qual há um aumento da despesa independente da arrecadação.
Essa proposta estabelece um intervalo fixo de crescimento da despesa real de 0,6% a 2,5% em relação ao ano anterior. É justamente essa válvula de escape para o crescimento da despesa que está gerando muita repercussão negativa do mercado. Outro aspecto positivo foi o compromisso do governo, esse novo arcabouço fiscal, de um déficit primário de 0,5% do PIB esse ano e, para os próximos anos, uma melhoria em relação a esse resultado. Para o ano que vem, 2024, a ideia é zerar o déficit público do governo, ou seja, a arrecadação do governo ser igual aos gastos e nos anos seguintes o governo passar a arrecadar mais do que gastar, obtendo o que nós chamamos de superávit primário. Vamos aguardar os desdobramentos dessa divulgação que é recente, mas há muita repercussão negativa do mercado em relação a esse segundo componente que aumenta as despesas independente da evolução das receitas. Tá aí, esse foi Marco Aurélio Barbosa de Souza, economista dos bons, nosso colunista de toda terça-feira no Jornal da Manhã, Araçatuba. Mais notícia, saúde pública. Cidades da região de Araçatuba estão registrando aumento de casos de pacientes que apresentam doenças respiratórias, além de pessoas com dengue. Isso tem ocasionado alta demanda de atendimento nas unidades de saúde. Em Araçatuba, por exemplo, houve aumento de aproximadamente 30% nos atendimentos de pessoas com quadro de sintomatologia respiratória, somando a demanda do pronto-socorro municipal e UBSs. A quantidade de crianças de 0 a 12 anos atendidas nas UBSs com problemas relacionados a sintomas respiratórios foram de 257 em janeiro para 891 em fevereiro e 856 em março, que correspondem, respectivamente, a 247% e 233%, a mais que no primeiro mês do ano. A recomendação dos médicos é que as pessoas se cuidem, higienizem as mãos com frequência, evitem ambientes fechados e contato com pessoas que apresentam sintomas gripais. Olha, como a gente sempre diz aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, essas dicas de higienização, essas dicas sanitárias, elas vão para muito além da Covid. Sempre foi dito, lave sempre as mãos, sempre foi uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, a gente fazia pouco. Não é assim quando você sai do banheiro ou antes de você mexer com comida. É sempre que você puder. Tocou em um local, você está descendo a escada rolante do shopping, você pega no corrimão, todo mundo pega naquele corrimão. Você vai passar em algum lugar e toca num balcão, todo mundo está tocando naquele balcão. Você pegou alguma coisa do chão. Você precisa lavar a sua mão constantemente, ou tendo um gel na sua bolsa, dentro do carro, levando com você, higienize as mãos. Não custa absolutamente nada. Além disso, lá no passado, vou colocar a Marcela Coeque aqui para ela me dizer se eu estou errado. Marcela, você que tem uma descendência oriental, no passado a gente via japoneses, chineses, coreanos com máscara, isso para antes da Covid. Embora muita gente achasse estranho, a gente concordava, não, eles estão certos. Por que eles fazem isso? Ah, porque está gripado, para evitar lugares aglomerados. E aí, quando começou a Covid, quando começou a pandemia, muitos de nós, negacionistas, começamos a não tomar a mesma atitude e até criticar o que a gente elogiava há pouco tempo. Sim. Não era comum, antes da Covid, no Oriente, mais especificamente no Japão, a sua descendência é japonesa? Japonesa. Japonesa. No Japão não era assim para antes da Covid? E, na verdade, isso é sinal de respeito ao outro, né? Não é? É. Exato. E assim, hoje a gente tem... desculpa, só te coloquei no ar para você confirmar isso para mim, que você tem mais conhecimento de causa. Além disso, outra coisa que a gente não costuma fazer, e aí é um desrespeito, como você disse,
com o próximo. A gente está gripado, a gente vai para o trabalho, né? Sem máscara, sem nada. Eu estou um pouco gripado, eu estou aqui num ambiente fechado, no escritório. Não é para ir. Você primeiro tem que procurar o médico, e aí o médico fala, cara, você está gripado. Aí você sai andando, transmitindo para outras pessoas. Não pode. E, no final das contas, em se tratando especificamente de Covid, vacine-se. Se possível, não aglomere. Se tiver que ir num local com mais gente, utilize máscara. Embora já não seja, já tenha aí, inclusive, orientação de que nem em unidades de saúde será mais preciso, não quero dizer que já não é necessário, porque é, mas o fato é, faça a sua parte respeitando as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que você ama e o próximo de forma geral. Tá bom? Nem todo mundo tem a mesma resposta orgânica que você. É só uma gripezinha, só um resfriadozinho. Para outra pessoa pode não ser. Então, no final das contas, também, vacine-se. Hoje já tem a bivalente, que em muitas cidades, para público com mais de 50 anos, já está disponível. Então, informe-se na sua prefeitura e vacine-se. Não acredite no tiozão do WhatsApp, em grupos de ódio, tá? Não interessa se é do seu trabalho, dos seus amigos, da sua loja, do seu uniforme. Não acredite. Informe-se em fontes primárias, em Organização Mundial de Saúde, nas agências europeia, americana, na Anvisa, nas associações. Guie-se pela ciência. Quem diz para você que não tem efetividade, não serve para nada, peça para mostrar um estudo científico referendado que foi publicado em uma revista científica, por exemplo. Peça lá. E depois confronte o que essa pessoa diz, peça para ela assinar o que ela está dizendo, depois confronte com o que dizem as principais, as maiores organizações de saúde do mundo. Tá certo? É isso. Recado dado, vamos de notícia. Agora é gestão de saúde pública. A Santa Casa de Araçatuba teve aumento de 16% nos atendimentos prestados no ano passado, com relação ao ano anterior, 2021. E fechou 2022 com déficit financeiro. Isso foi o que apontou o balanço patrimonial 2021-22. O documento está disponível no portal da transparência do hospital. O endereço eletrônico é santacasadearaçatuba.com.br/portal-transparência. As despesas fecharam 2022 em praticamente 201 milhões de reais. E as receitas foram de 175,5 milhões. Ou seja, o déficit acumulado no período foi de 25,5 milhões de reais, uma média mensal de 2.121 reais no mês, faltando para fechar as contas. As receitas da Santa Casa foram garantidas pelos planos mantidos com o SUS, Sistema Único de Saúde, atendimentos de pacientes particulares, convênios privados e contratos específicos, como com a Prefeitura de Araçatuba, além de subvenções estaduais, emendas parlamentares, repasses do Unisalesiano e doações da comunidade. Nas despesas, os maiores impactos foram gerados por pagamentos de colaboradores diretos, são 1.700 funcionários, assim como serviços de terceiros, em sua maioria prestação de serviços médicos, materiais e equipamentos. Então é isso, né? Olha só, a Santa Casa de Araçatuba, nós já conversamos aqui e sempre falamos, quando a situação está feia, e faz tempo que está feia, com representantes do hospital para nos contar por que chegou a esse ponto, que medidas estão sendo tomadas e pedir a ajuda da comunidade. Se você puder, colabore. 8h48. Última notícia, antes de retornarmos à entrevista com a Marcela Coeck, é sobre economia. O consumo de carne bovina no Brasil atingiu o menor nível em 18 anos. Segundo o IBGE, a carne vem ficando mais cara desde 2020. Naquele ano, o preço médio subiu
18%. A alta desacelerou em 2021, foi de 7%. No ano passado, desacelerou ainda mais, mas subiu, 1,84%. O encarecimento nos últimos anos deixou consequências na alimentação dos brasileiros. No ano passado, o consumo de carne bovina no Brasil atingiu 24,2 quilos por habitante, o menor, portanto, desde 2004. O relatório foi divulgado pela consultoria Agro do Banco Itaú. Segundo o documento, foi o quarto ano seguido de queda no consumo por habitante no Brasil. Segundo o relatório, o consumo caiu mesmo com a produção da carne bovina tendo subido 6,5% no ano passado. O que explica é que grande parte da produção nacional está sendo exportada. É isso. Para esse ano, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, projeta disponibilidade per capita. Disponibilidade não quer dizer que os brasileiros vão comer isso, mas haverá à disposição deles, 26,3 quilos de carne por morador, alta de 1,8% em relação ao ano passado. Será que eu como 26,3 quilos de carne ao ano? Sei lá, né? Que bom seria. Enfim, vamos acreditar que sim. 8 horas 50 minutos, vamos à segunda e última parte da entrevista do dia. Quem continua aqui comigo é a psicóloga Marcela Cueque, que está abordando o comportamento de jovens com tendências agressivas, como o aluno que ameaçou cometer um massacre em uma escola pública de Araçatuba na semana passada. No primeiro bloco, a Marcela terminou a entrevista falando aqui da necessidade de darmos atenção e também falou em afetividade. Pois é, como você disse, né, Marcela, tem que ser algo ativo, não é aquilo de você ouvir e virar as costas. Tem que prestar atenção, tem que fazer isso de forma ativa e procurar saber por que o comportamento do aluno está daquele jeito, seja agressivo ou seja introspectivo demais, certo? Perfeito. São dois extremos aí, né, pra gente cuidar, né, pra gente olhar. Perfeito. Existe, Marcela, de acordo com os seus estudos, você que é profissional da área, um padrão de perfil nesses jovens que pensam em massacres? São garotos, são meninas, são brancos, são pretos, de classe média, de classe baixa, de classe alta, tem histórico de violência familiar ou não? É lógico, não estou querendo colocar todo mundo aqui no mesmo saco, você já falou um pouco disso no primeiro bloco, mas existe um perfil dominante nestes jovens? Na verdade, o que existe é uma história de vida que vai levar a ter esses comportamentos, independente, lógico que isso acaba atingindo mais as classes, né, de nível baixo, mas assim, isso poderia ser em qualquer nível socioeconômico, né? Mas o que leva é essa história de vida desse jovem, né, que está trazendo esse tipo de sentimentos que faz ele ter esse tipo de comportamento. Você sabe que, como eu disse no primeiro bloco, quando eu recebi a notícia da busca e apreensão em 10 casas de Araçatuba, conversei com um amigo meu que é policial e fez parte da equipe que fez as buscas e apreensão, e ele me disse que o perfil era parecido, guardava semelhanças. Lembrando que são jovens entre 14 e 15 anos, e uma criança de 11 também teve a casa aí Todos averiguada. meninos, né? Todos, não, tinha uma menina. Tinha uma menina, não sei se de 14 ou 15 anos, mas tinha uma menina, mas de forma geral eram garotos de classe média baixa e que, na maior parte dos casos, tinha sim, era possível identificar problemas de falta de atenção da família e mesmo um histórico de agressividade, agressão com os jovens. Então, existe um padrão, mas como você disse, pode ser neste caso... Nesse grupo, né? Exatamente, nesta situação, o que não quer dizer que seja sempre assim. Exato. Não é? Nos Estados Unidos, onde isso ocorre com mais frequência, massacre em escolas, existem jovens brancos de classe média alta que também praticam estes atos. Lá, pelo que eu vejo, me parece que os casos de bullying acabam sendo um gatilho, assim como tem sido em alguns casos aqui, mas
Nem sempre, podem Na verdade, ser outras né, situações. não que eu entendo assim a questão do bullying, né? É lógico que é uma questão aí pra gente cuidar, olhar, mas não é só isso, né? Não é uma questão pontual, é uma série de coisas, né, que vão se somando. Sim, até para não ficar aquela impressão de que assim, meu filho está sofrendo bullying na escola. É o bullying que causou isso, exatamente, não é, né? exatamente. Na verdade, é um conjunto, exato. Perfeito, de situações. Exato. Eu gostaria, inclusive, de traçar um paralelo aqui com uma outra situação. Na semana passada, veio ao programa uma advogada chamada Luísa Rodrigues, e ela veio falar sobre violência doméstica, predominantemente violência de companheiros contra mulheres. Certo. E aí ela disse o seguinte, guardadas as devidas proporções, muita gente, quando fica sabendo dos casos, pessoas ligadas ao agressor duvidam que tenha ocorrido, porque dizem o discurso é muito parecido, muito semelhante, mas eu o conhecia, não, mas ele é uma boa pessoa, imagina, ele é muito educado, não faria isso, não consigo vê-lo fazendo esse tipo praticando este ato. Muitas vezes eu fico imaginando que com as crianças ou com os jovens e adolescentes que planejam um massacre ocorra algo parecido, de você falar, imagina, eu nunca poderia pensar que ele seria capaz disso, não sabia nem que ele tinha uma arma de fogo, uma réplica, uma faca guardada no quarto, mas tinha. Nas casas, em uma das casas, pelo menos, dos jovens de Araçatuba, foram encontrados símbolos racistas, nazista e armas brancas, faca, canivete, e arma de fogo, como uma espingarda, salvo engano, artesanal. E os pais e os amigos não sabiam e não imaginar que aquilo pudesse ocorrer. Então tem muito disso, né? A gente não convive, a gente não dá atenção, a gente não percebe. Se você não tá próximo, você não vai ver mesmo, né? Tá ali na sua frente, mas você não vai ver, porque você não tá atento, né, àquilo. E passa desapercebido mesmo, se você não olhar para aquilo, né? E a gente sempre vai bater na mesma tecla, né? Atenção e afetividade. Com certeza. É necessário a todo momento. A gente estava conversando aqui no intervalo. Você tem, qual é a sua opinião? Você acha que esses casos de agressividade dos jovens e planejamento de massacres têm ocorrido mais, aumentado esses números, ou já ocorria e agora nós estamos apenas noticiando mais? Qual é a sua percepção? Eu entendo que vem acontecendo cada vez mais mesmo. De fato vem ocorrendo mais, né? E assim, o cenário é muito diferente, né? Perceptivelmente diferente. Você é dessa geração também, né, Marcelo? Que, na verdade, os nossos pais, a gente tinha que respeitar nossos professores, né? A relação na escola com os nossos colegas, com nossos professores, né? Tinha que ter respeito, né? Hoje não, os pais vão brigar, né, na escola, porque o professor chamou a atenção do meu filho, exatamente, né? E acham um absurdo, porque não pode chamar a atenção mais da criança, enfim, né? Então, assim, tá tudo muito diferente, né? E eu vejo isso de forma negativa, assim, né? Porque foi de um extremo para o outro, não que na nossa época era o melhor também, né? A melhor maneira, né? Até porque vale lembrar, eu não sei se na sua era assim, você é um pouco mais nova que eu. Quando eu era criança, com os meus 7 anos, a professora, ela dava puxão de orelha e dava um puxãozinho de cabelo, não era algo que machucasse. Sim, mas era um tipo de agressão. De agressão. Né? Durou pouco tempo, sim. Depois eu não me lembro. Tempos depois isso já não era mais permitido. Mas o fato era que nós não fazíamos o que hoje eu percebo que muitos jovens... Eu tenho uma irmã que é professora e já foi ameaçada em sala de aula por jovem de 12, 13 anos. Sim, isso, né? E como isso... Imagina, a gente não consegue imaginar a gente, né, fazendo isso. De forma né? alguma. Então, eu vejo isso... não que na nossa época isso era bom, né? Levar puxão de orelha. Na minha época já mudou um pouquinho. A agressão era verbal. Você é burra. Como você não consegue aprender, né? Então, assim, hoje, se acontecer ou puxão de orelha ou esse tipo de agressão verbal, isso
né? Processo, Sim, né? sim. Então, assim, foi de um extremo para o outro, não achou o meio termo, né, da coisa. Então, é muita coisa aí preocupante aí nesse sentido, né? Tá bom. Marcela, eu sei que você tem que sair, já são 8h59. Para a gente encerrar, um recado para a gente finalizar a entrevista. Qual é a melhor forma de combatermos esse tipo de situação, de evitarmos esse tipo de comportamento, de pensamento dos jovens? Estou falando de massacre em escola. Na verdade, eu vou voltar no que a gente falou a entrevista inteira, né? Melhorar essa relação em casa, né? Em casa, na escola, enfim, né? Essa relação com esses jovens, né? Criar uma relação mais próxima de comunicação, de afetividade, de atenção, né? Porque eles precisam ser ouvidos, né? E se chega a esse ponto de arquitetar um massacre, é porque tem muita coisa ali que foi sendo acumulada ali de sentimentos ruins, e isso acaba sendo uma expressão bem intensa, bem agressiva, né? De Ajuda profissional também nesta situação é importante. Né? Essencial, né? Por isso que quando a gente está olhando, a gente consegue detectar e já encaminhar e já ajudar antes de chegar nesse ponto, né? A gente consegue trabalhar com prevenção, né? O ideal é isso, né? Trabalhar com prevenção, não quando o problema já está instalado, né? Então, a ideia é que a gente possa trabalhar com prevenção, sei lá, a gente ir na escola, falar com esses alunos, nós enquanto profissionais, né, de psicologia, enfim, educadores. Então, isso precisa ser conversado, tem que abrir esse canal de comunicação. Olha aí, fica uma dica, inclusive, para as escolas de forma geral, para as secretarias de educação, para a Delegacia Regional de Ensino, né, de fazer ações, eventos, palestras, né, workshops com educadores e com alunos, levando psicólogos, lembrando que há especialista. Psicólogo também tem especialidade para tudo, né, inclusive para a criança. Então fica aí a dica da profissional da área. Tenhamos atenção e exercitemos a afetividade com os nossos jovens e, por que não, de forma geral, com todo mundo, né, Marcela? Com certeza. É isso. Querida, muito obrigado pela Eu participação. que agradeço. Espero contar com você em outras oportunidades Pode aqui, contar, tá bom? tô aqui à disposição. Um grande abraço. Outro. Tchau, tchau. Agora são 9 horas. 9 horas e 1 minuto. Eu vou ficando por aqui, adiantando que amanhã falarei com um especialista em investimentos, o Everson Stabile, lá de Birigui, mas que é um assessor de investimentos aqui, que representa uma grande assessoria de investimentos nacional, e vai dar dicas de como você se precaver, se deve se precaver aí, né? Será que é possível? Contra solavancos na economia. Vou ficando por aqui, aproveitando para dizer que informação verdadeira é tudo. Você sabe que encontra lá no Jornal Liberal Regional, também no site, no Jornal O Liberal. A gente conhece assim. No Jornal Liberal. Lá, informação verdadeira é tudo. Tem também no site lr1.com.br, no seu aplicativo LR1. Muito obrigado pela audiência. Você continua na Jovem Pan com muita música boa, pop rock. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Querida, obrigado. Obrigada. Eu só preciso fazer umas Deu uma exclusões. câimbra aqui no pé. O quê? Deu um formigamento aqui. A gente fica muito tempo. Mas acho que eu cruzei de uma forma que deu um formigamento. Tá passando. Eu, a maior parte do tempo, eu não percebo. Eu fico com os pés cruzados. Aí na hora que vai descruzar, Exatamente. foi isso que aconteceu. Tem a coxa caramba. Imagina se a gente não fizesse nada, viu, Marcelo? Marcelo, mas você sabe uma coisa que eu não estou fazendo, antes eu fazia mais? Eu não tenho alongado após a atividade.
E assim, vou ser bem sincero com você, eu prefiro alongar do que fazer musculação. Eu adoro fazer alongamento. Mas aí você vai deixando. Ah, não, tá assim. Precisa correr. A gente sente, né, depois. Só um minutinho, você só tem que fazer desligar esses trem tudo.